Vamos ver agora, galera, como a gente faz para utilizar o teste da primeira derivada para encontrar os máximos e mínimos dessa função, que já é um exemplo um pouco mais difícil. No outro vídeo eu mostrei o mais fácil. Eu vou começar aqui resolvendo e depois fazendo uma análise e depois eu vou mostrar no gráfico, que eu acho que aqui vai ficar bem mais fácil para entender. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou deixar aqui uma cola até para a gente seguir. Qual é a primeira coisa para a gente encontrar os máximos e mínimos? É encontrar os pontos críticos. E a segunda é definir se eles são máximos ou mínimos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é encontrar os pontos críticos. Eu vou até tirar isso daqui por enquanto. Tirar a nossa cola daqui. Então vamos lá. Primeira coisa é encontrar os máximos ou mínimos. O que eu vou fazer? Eu vou derivar a função. Primeira coisa. Então, derivada da função. E encontrar os pontos em que ela não existe ou que ela é igual a zero. Então, a derivada dessa função vai dar x ao cubo sobre 3 vai dar... A derivada disso vai ser x ao quadrado. Mais a derivada de x ao quadrado é 2x menos 8x. A derivada aqui vai dar menos 8. Eu espero que você já esteja bem acomodado com essa derivação, mas a derivada constante é zero. Então, olha aí, deu para derivar em todos os pontos, né? Significa que eu não tenho que me preocupar com essa condição, porque a derivada existe em todo o domínio. O que eu tenho que me preocupar é com isso aqui, quando a derivada for igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar a derivada a zero. Essa aqui é a nossa função derivada já, então eu vou igualar a zero. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. E aí você pode resolver isso aqui do jeito que você quiser. Eu vou resolver através de uma fatoração. X mais 4 vezes x menos 4. Se não souber utilizar a fatoração, você deve pegar e utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui. Mas eu prefiro pela fatoração porque é mais rápido e dá para ver uma coisa interessante aqui. Então, qual é a resposta disso aqui? Quais são os x que satisfazem para que isso aqui dê zero? Bem, é o x igual a menos 4 e o x igual a 2. Como é que eu sei isso? Porque se eu jogar menos 4 bem aqui, vai ficar menos 4 mais 4, que vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E se eu jogar o 2 aqui, vai dar 2 menos 2, que é igual a 0. 0 vezes qualquer coisa é igual a 0. Beleza? E agora vamos... E o que é isso aqui que eu encontrei? Isso bem aqui são os meus pontos críticos. O que eu tenho que saber agora é se eles são máximos ou mínimos. Para isso, nós vamos para nosso segundo passo aqui. Qual é o segundo passo? Basicamente, quando eu estou diante de um máximo, a derivada passa de positiva para negativa. E se eu estiver diante de um mínimo, naquele ponto, a derivada vai passar de de negativa para positiva. É assim que nós identificamos. Então vamos lá, vamos ver aqui isso. Tem vários jeitos de você fazer essa interpretação. Eu vou mostrar no gráfico, que eu acho que é o melhor jeito, mas eu vou fazer uma análise aqui para que a gente pudesse fazer isso sem o gráfico. A nossa derivada da função é essa aqui, né? Então a gente tem que interpretá-la. Só que ela também poderia ser escrita dessa forma. Vocês concordam? Tanto que eu fatorei. Isso aqui é a mesma coisa que a nossa derivada. Então vamos interpretar isso aqui. Para fazer isso a gente vai ter que fazer aqueles desenhos da reta real. O primeiro ponto que é interessante a gente botar aqui é o ponto menos 4. Para qualquer valor que eu ache menor do que menos 4, o que acontece com esse termo aqui? Bem, para qualquer valor menor do que menos 4, Pedro, nós vamos ter que esse termo ele é negativo. Por quê? Porque vamos dizer que eu bote aqui menos 5 mais 4 vai dar menos 1. E para qualquer valor que eu escolha menor do que menos 4, isso aqui sempre vai dar negativo. E se eu escolher um valor maior, por exemplo, que menos 4, um valor maior que menos 4, menos 3. Se eu botar menos 3 aqui vai dar 1, que é o valor positivo. Então, para qualquer valor acima de menos 4, isso aqui é positivo. Vamos fazer agora uma análise desse segundo termo. Vou desenhar aqui o ponto 2, que é interessante, né? Tá aqui. Para qualquer valor que eu escolha maior do que 12, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser positivo. Como é que eu sei? Bem, vamos dizer que eu jogue aqui 3. 3 menos 2 vai dar 1. Então, esse termo aqui vai ser positivo. Beleza? Acho que era até para ter escolhido outras cores, mas tudo bem. E se eu escolher para um termo menor do que 2, quer dizer, qualquer número menor do que 2, o que vai acontecer? Vamos dizer que eu escolhi 1 aqui. O que vai acontecer? Vai ficar 1 menos 2, vai ser um número negativo. Então, sempre vai ser um número negativo. Agora, vamos fazer a nossa análise global. Ou seja, eu não quero analisar, na verdade, esse termo e depois esse termo. O que eu quero analisar é toda a derivada, porque esse teste de máximo e mínimo ele se refere a toda a derivada. Então, vamos lá. Péssimo. Ativa de novo aqui. Espero que tenha dado para entender. Esse aqui vai ser o ponto 2. Esse aqui vai ser o ponto menos 4. Como isso é um produto, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, menos com menos vai dar positivo. Então eu tenho certeza que se eu escolher qualquer valor que menos 4, essa derivada ela dá positiva. Eu vou mostrar no gráfico e vocês vão concordar comigo nessa ideia aqui, mas eu quero fazer essa análise primeiro. E o que acontece se eu escolher entre valores entre menos 4 e 2? Vai ficar
positivo com negativo dá... O número positivo multiplicado por um número negativo dá um número negativo, sempre. E por fim, ou seja, se eu jogar aqui um valor 3 nessa função, eu tenho certeza... Desculpa, 3 não, mas o valor 0, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que vai dar um número negativo. Quer ver? Vamos lá. 0 mais 4 dá 4. 0 menos 2 dá menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. É um valor negativo. Confere. E por fim, se eu escolher qualquer número maior do que 2, vai ser o número positivo vezes o número positivo sempre. Então, a gente vai ter o resultado positivo. Então, menos 4 é o máximo ou é o mínimo? Bem, em menos 4, a nossa derivada passou de positivo para negativo. Vamos para a nossa cola aqui. Positivo para negativo é um máximo. Então, o nosso valor menos 4 é um valor de máximo. Botei um M de máximo, que é a mesma coisa que o M de mínimo. Então, foi idiota isso aqui. Vou botar aqui, o valor menos 4 é um valor de máximo. Não sei nem como é que eu escrevo isso. Vou botar aqui, max. E o valor 2 é um mínimo. Como é que eu sei disso? Porque ele está passando de negativo para positivo. Sempre da esquerda para a direita, né? Olha o sentido aqui da seta. E de negativo para positivo, quando a primeira derivada passa de negativo para positivo no ponto crítico, significa que ele é um mínimo. Então, o 2 é um valor de mínimo. Vamos ver isso no gráfico agora, que vai ficar bem legal para a gente entender. Vou desenhar aqui do lado e tentar, inclusive, plotar o gráfico disso aqui. Ou esboçar, melhor dizendo. Então vamos lá, vamos tentar primeiro o gráfico aqui, ó, da nossa... Vou botar de verde, que eu já grifei aqui de verde, dessa nossa primeira função. Essa função aqui é uma parábola. Eu espero que a essa altura você esteja bem tranquilo para desenhar parábolas. Vamos ver aqui o valor menos 4, mais ou menos aqui, e o valor 2, mais ou menos aqui. Essa é a nossa função. Olha só, ela é positiva para qualquer valor antes de menos 4, negativa entre menos 4 e menos 2 e positiva de novo. Então ela tem que ser obrigatoriamente assim, ó. Ficou péssima, mas finge que isso aqui é uma parábola. E do ponto menos 4 para trás ela é sempre positiva. Olha lá, ela assumindo aqui valores positivos. E do ponto menos 4 até o ponto 2, ela sempre assume valores negativos. E por fim, do 2 em diante, ela vai assumir sempre valores positivos. Esse aqui é o 2. E como fica a nossa outra função? A gente definiu aqui, ó, o x igual a menos 4 é um ponto de máximo. E o x igual a 2 é um ponto de mínimo. Então vamos botar aqui o menos 4. Vou botar aqui mais ou menos na mesma altura. É um ponto de máximo. Então a função vai ser mais ou menos assim por aqui. E o ponto 2 é um ponto de mínimo. Então a função vai ter que ser mais ou menos... Como é que seria esse mínimo? Na verdade a gente teria que ver outra coisa. Eu vou só jogar esse 2 aqui para a gente ter uma ideia. Vai ficar 2, vai ser 2 elevado ao cubo é 8 dividido por 3, mais 4, menos 16. Isso aqui vai ser um valor negativo. Vai ficar mais ou menos por aqui um mínimo. Beleza? O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu joguei esse 2 aqui dentro para eu poder saber mais ou menos em que altura fica, porque poderia ser um mínimo bem aqui, né? Mas tem um aqui embaixo. Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Eu vou linkar isso mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia do esboço do gráfico. E esse aqui é o gráfico da nossa função, com esse ponto de máximo em menos 4 e um ponto de mínimo no 2. Valeu, galera. No próximo vídeo a gente vai fazer uns exercícios melhores, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa deixa uma pergunta aí. Obrigado, hein? Tchau.